Olá, amigos da sabedoria e curiosos da história. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante, uma viagem no tempo para desvendar um mistério que ecoa através dos séculos. Quais foram as primeiras palavras escritas na história sagrada? Quando pensamos em escrita e religião, talvez a primeira imagem que venha à mente seja a de Moisés descendo o Monte Sinai com as tábuas da lei. Mas será que a história começou mesmo ali? A verdade é que a jornada da palavra divina, desde o pensamento de Deus até o papel, é muito mais antiga e complexa. Para começar, precisamos entender que a história sagrada não se limita a um único livro. Ela é um mosaico de tradições, culturas e línguas. As primeiras formas de escrita não usavam o alfabeto que conhecemos hoje. Estamos a falar de pictogramas, ideogramas e escrita cuneiforme, desenvolvidos na Mesopotâmia, o berço da civilização. É nessa região, onde hoje ficam o Iraque e a Síria, que encontramos os primeiros registros escritos da humanidade por volta de 3400 a.C. Esses textos, gravados em tábuas de argila, eram inicialmente sobre colheitas, impostos e administração. Mas não demorou muito para que o homem começasse a registrar também as suas crenças, os seus mitos e a sua relação com o sagrado. O famoso épico de Gilgamesh, por exemplo, é uma das obras literárias mais antigas que conhecemos. Escrito em cuneiforme, ele narra a saga de um rei em busca da imortalidade e inclui uma história de um grande dilúvio, surpreendentemente semelhante à que encontramos mais tarde na Bíblia, na história de Noé. Isso mostra-nos que as narrativas sagradas eram parte de uma tradição oral muito rica, que foi sendo partilhada e adaptada por diferentes povos antes mesmo de ser compilada nos livros que hoje consideramos canônicos. Ou seja, a ideia de uma grande inundação enviada pelos deuses já circulava pelo mundo antigo muito antes de ser registrada na Torá. Agora, vamos focar na tradição judaico-cristã. Quando Deus fala pela primeira vez na Bíblia, no primeiro versículo do Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esta é a primeira declaração divina registrada. Mas aqui há um ponto crucial. Estas palavras foram ditas, não escritas. A tradição oral foi o principal veículo de transmissão dessas histórias por gerações. Pais contavam aos filhos, que contavam aos netos. A memorização era uma arte sagrada. A escrita veio depois, como uma forma de preservar essa tradição de maneira mais fiel e permanente. Acredita-se que os primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, só começaram a ser escritos por volta do século X ou IX a.C., durante a monarquia de Israel. Então, quais foram as primeiras palavras que, segundo a própria narrativa bíblica, foram escritas diretamente por uma ordem divina ou pela própria mão de Deus? A resposta mais famosa está no livro do Êxodo. Depois de libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, Moisés sobe ao Monte Sinai para receber a lei, e é lá que acontece algo extraordinário. No capítulo 31, versículo 18, lemos: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Imaginem a cena. Não era um profeta a interpretar a vontade divina, mas o próprio Criador a gravar as suas leis em pedra. Essas tábuas continham os 10 mandamentos, o código moral e espiritual que se tornaria a base não só do judaísmo, mas também do cristianismo e do islamismo. Portanto, se procuramos as primeiras palavras escritas, no sentido mais literal dentro da narrativa sagrada, os 10 mandamentos são o candidato mais forte. Palavras como: não terás outros deuses diante de mim, honra teu pai e tua mãe, e não matarás, foram as primeiras a serem imortalizadas, não pela mão do homem, mas pelo dedo de Deus. É interessante notar o material escolhido. A pedra. Diferente do papiro ou do pergaminho, a pedra simboliza permanência, eternidade e imutabilidade.
A mensagem era clara. Estas leis não eram sugestões temporárias, mas um pacto eterno entre Deus e a humanidade. Infelizmente, como a história nos conta, essas primeiras tábuas foram quebradas por Moisés num acesso de fúria ao ver o povo a adorar um bezerro de ouro. No entanto, Deus ordena que ele faça novas tábuas e a aliança é reescrita, reforçando a importância central desses mandamentos. Mas a história da escrita sagrada não para por aí. Outros profetas, como Isaías e Jeremias, também receberam ordens diretas para escrever as suas visões e mensagens. Em Jeremias 36, Deus ordena: toma um rolo de livro e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, e contra Judá, e contra todas as nações. A escrita tornou-se uma ferramenta profética essencial, uma forma de garantir que a mensagem divina alcançasse não só os presentes, mas também as gerações futuras. Era a transição definitiva da palavra falada para a palavra escrita e preservada. No Novo Testamento, a figura da escrita ganha uma nova dimensão. Jesus, conhecido como o Verbo que se fez carne, era a própria palavra de Deus viva. Curiosamente, há apenas um único momento em todos os evangelhos em que Jesus é descrito a escrever. Está no Evangelho de João, capítulo 8, durante o episódio da mulher apanhada em adultério. Enquanto os seus acusadores a pressionavam, Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. O que é que ele escreveu? A Bíblia não nos diz. É um dos maiores mistérios do Novo Testamento. Alguns teólogos especulam que ele estaria a escrever os pecados dos acusadores, outros que seria uma passagem da lei. O facto de ter sido escrito na poeira, algo que o vento apaga facilmente, também é profundamente simbólico, talvez contrastando com a permanência da lei escrita em pedra. Após a vida de Jesus, foram os seus apóstolos e discípulos que pegaram na pena para registrar os seus ensinamentos e a história da igreja primitiva. As cartas de Paulo, escritas para orientar as novas comunidades cristãs, são alguns dos documentos mais antigos do Novo Testamento. Depois vieram os evangelhos, que compilaram as tradições orais sobre a vida e o ministério de Jesus. Cada palavra escrita era vista como inspirada pelo Espírito Santo, uma continuação da revelação divina. A palavra escrita tornou-se o pilar sobre o qual a fé cristã se edificou e se espalhou pelo mundo. Portanto, ao respondermos à nossa pergunta inicial, vemos que não há uma única resposta, mas várias camadas de significado. Temos os primeiros registros míticos da humanidade na Mesopotâmia. Temos a primeira palavra dita por Deus no Gênesis. E temos as primeiras palavras escritas pelo dedo de Deus nos 10 Mandamentos. Cada um destes momentos representa um passo crucial na forma como a humanidade se relaciona com o sagrado, passando da tradição oral e do mito para a lei e a teologia registradas. A palavra escrita deu peso, autoridade e longevidade à fé, permitindo que estas mensagens sagradas atravessassem milênios e continuassem a transformar vidas até hoje. Obrigado por se juntarem a nós nesta incrível viagem pela história da palavra sagrada. Espero que tenham gostado tanto quanto eu. Se você é apaixonado por história, mistérios e conhecimento, este é o seu lugar. Não se esqueça de deixar o seu gosto, partilhar este vídeo com os amigos e, o mais importante, subscrever o canal e ativar o sininho para não perder as nossas próximas aventuras. Até a próxima!